Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, viu? Contigo e com a tua família. Aqui, com a graça do Senhor, está tudo bem. Estamos aqui no inverno, né? Muito gostoso, o frio gostoso, né? E, como vocês já viram aí, o título: Festas Juninas, Costumes, Tradições, Princípios de Deus. Você que é novo aqui, bem-vindo, viu? Na playlist eu costumo sempre dizer que você vai encontrar páginas com assuntos diversos. Fique aqui, não saia. Faça a sua inscrição, comente, faça o seu comentário. Vamos a esse breve comentário aqui, esse contexto histórico acerca destas festas, né? Juninas, porque são celebradas no mês de junho, né? Aqui, pelo menos aqui no Brasil. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Início do Dia dos Namorados. Deu-se no século V, no final da Idade Média, nos Estados Unidos. Eu não conhecia, viu, esse contexto histórico aqui. Eu fiquei sabendo, uma minha grande amiga, irmã na fé, que ela mora no interior. Um beijo, viu, Miriam? Lá é conhecido pelo dia de São Valentim. Depois deste lutar contra a proibição do casamento pelo imperador Cláudio II, que acreditava que os homens eram melhores combatentes sendo solteiros. Esta comemoração, Dia dos Namorados, estava associada ao amor romântico de São Valentim. Ele era um padre romano que foi condenado à morte por defender o casamento, né? Por ser um ato de Deus. Ele, quando foi proibido, ele passou a realizar as cerimônias em segredo. E quando foi descoberto, foi preso e sentenciado à morte no ano 270 depois de Cristo. Na prisão, Valentim se apaixonou pela filha do carcereiro e no dia da sentença enviou uma carta de amor a esta moça, né, assinando do seu Valentim. O Papa Gelásio classificou mais tarde, né? Classificou Valentim como símbolo dos namorados. O Dia dos Namorados foi estendido para várias nações e é comemorado em 14 de fevereiro. Aqui no Brasil, as festas juninas foram trazidas no período colonial pelos europeus no século XVI, em homenagem a São João, que é no dia 24, São Pedro, dia 29, e Santo Antônio, dia 13 de junho, que já era conhecido como o Santo Casamenteiro. O Dia dos Namorados é comemorado na véspera, 12 de junho. Nos sermões de Santo Antônio, não tinha nada específico sobre casamento, mas ficou conhecido como o santo que ajuda as mulheres a encontrarem um marido, por conta da ajuda que dava a moças humildes para conseguirem um dote e um enxoval para o casamento. Os símbolos usados nas festas juninas, os balões, geralmente indicam o início das festas juninas, como também a fogueira, por ser em época de frio. Nestas festas, eles agradecem pela realização dos pedidos, geralmente relacionados ao namoro e casamento. Preste atenção, namoro é um período de conhecimento mútuo, de alma, do coração, de oração. O físico está reservado após o casamento. Isto é bíblico, né? Deus confirma o namoro de várias maneiras. Quando há sentimento recíproco no casal e quando se tem a percepção de que Deus aprova o namoro. Preste atenção no que Deus está falando. Às vezes você não quer ver nem escutar. Continuando, nas festas fazem bandeirolas, quadrilha. A quadrilha, segundo o histórico, né, teve origem nos bailes franceses no século XVIII. Fazem fogos de artifício e bandeiras dos santos. Há diversões, pau de sebo, lavagem dos santos, correio elegante enviando cartas, né? Casamento caipira, simpatias, cantorias de viola e cordéis, emboladas de coco, cirandas, xote, chachado, baião, forróis e outros. As festas são realizadas em todo o Brasil, sendo mais forte ainda no Nordeste, na cidade de Campina Grande,
onde é considerado o maior evento de São João no mundo, gerando empregos e lucro ao comércio. A culinária principal nas festas juninas aqui no Brasil é feita com o milho, cuscuz, curau, pé de moleque, bolo de milho, pamonha, canjica, delícia, né? Pipoca, de acordo com a região, e inúmeros outros pratos. Hoje, nas comemorações, há uma mistura do religioso com o profano. As letras antigas falavam da agricultura, da família, dos namoros românticos, né? Porém, a mistura, onde as músicas induzem a busca pelo prazer no sexo e na bebida, onde há transgressão de valores na nudez e na irreverência, como também disputa de prêmios a fantasias. Principalmente os jovens são envolvidos pelo ritmo, não se dando conta, não prestando atenção, não é? Nas consequências, quando menos esperam, estão envolvidos na prostituição e as meninas, gravidez indesejadas. Vamos falar agora os princípios de Deus. A terra foi entregue ao homem para ele governá-la. Trabalhar diligentemente, trabalhar traz recompensa. Lembre-se que Deus há de trazer a juízo toda obra. O apóstolo Paulo aconselhou: trabalhe para não depender de ninguém. Nós recebemos de Deus na criação ordenanças que precisam ser cumpridas. O homem precisa buscar relacionamento com Deus. Sabemos que ninguém pode chegar a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Relacionamento com a família, né? Deus mandou que os pais ensinassem aos seus filhos e a palavra diz que o homem deixará o seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne, né? E tudo que for produzido pelo homem que seja para a glória de Deus, o costume, a tradição, a cultura, profissões, festas, danças, música, todo instrumento musical. A Bíblia nos ensina a ser gratos, louvar pela bondade, grandeza e providência de Deus. Toda a criação deve louvar ao Senhor. Os fiéis louvam a Deus com cânticos e instrumentos de música. A festa da colheita é de origem judaica. Representa a bondade de nosso Deus ao prover o alimento para nós. Fala da prosperidade daquilo que foi semeado. O povo eleito pelo Senhor entregava os primeiros frutos ao Criador. Celebravam 3 festas. Estas festas foram instituídas pelo Senhor. Nestas festas, animais não eram imolados, sendo elas a dos pães ázimos, que é o pão sem fermento, como foi ordenado quando saíram do Egito, né? Quando foram libertos da escravidão do Egito. Comer durante 7 dias. A festa da cega, dos primeiros frutos, também chamada festa das primícias do seu trabalho, né? Que houverem semeado no campo. E a festa da colheita, também conhecida festa do tabernáculo, a saída do ano, quando tiver colhido do campo os frutos do teu trabalho. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. O povo se alegrava perante Deus com ações de graças pela colheita com alegria. Deus é a nossa alegria. Deus nos sustenta com fartura. O poder de Deus nos dá tudo do que precisamos, do que necessitamos. A colheita dos últimos frutos do outono, nos fazendo compreender que devemos dedicar a Deus as primícias, dando valor a tudo que temos recebido, celebrando assim em memória a provisão de alimentos e habitação provisória no deserto que nunca faltou para o povo israelita. E pela vitória deles terem conquistado a terra prometida, Canaã. Aleluia! Celebração com cânticos, danças, adoração a Deus. Lembram que Miriam dançou na travessia do rio do Mar Vermelho, né? Davi também dançou quando trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém.
Jesus Cristo fez críticas aos escribas e fariseus, dizendo-lhes: vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, vamos pensar um pouco? O costume, a tradição, até que ponto é válido? Quando não fere os princípios de Deus. Os princípios de Deus são eternos. Nesta época, a alegria, a dança, a brincadeira, os sentimentos, tudo isso é natural. Nós estamos no mundo, nós não somos do mundo. Nós que somos cristãos, não é? Foi Jesus Cristo que falou. Nós seguimos um padrão, o padrão de princípios bíblicos contidos na palavra de Deus. Os princípios de Deus não mudam. A nossa alegria, o nosso desejo diferem dos pensamentos daqueles que não têm estes padrões, não têm este costume, não é verdade? As minhas atitudes, o meu agir, o meu falar, o meu pensar, vem das nossas crenças, da maneira de como eu creio, eu vou viver. Em nossa casa, em algumas igrejas cristãs, somos gratos ao Senhor pela boa colheita do milho pelos agricultores, onde podemos nos alimentar com a vasta gastronomia, tendo como item principal o milho. Comemoramos em família, na igreja. As danças e os louvores são sempre direcionados ao Senhor, para a glória do nome dele. Costumeiramente, ensinamos as crianças a serem gratos a Deus pelo alimento, gratos pela vida que Jesus Cristo nos deu, vida eterna, gratos pela família, valorizando o trabalhador, incentivando a preservar a natureza, fazendo uma boa mordomia de tudo que Deus nos concede, gratos a Deus por tudo. A conduta do cristão é procurar seguir sempre os padrões bíblicos. O Senhor falou: eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. O apóstolo Paulo falou: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Um professor que eu assisti, na escola bíblica dominical, falou o significado desta palavra fugir na Bíblia. É correr em debandada, fugir da idolatria, correr em debandada. O próprio apóstolo Pedro rejeitou louvores e adoração quando ele ia entrar na casa de Cornélio, ao qual Deus o mandou para falar acerca de Jesus Cristo, Cornélio veio-lhe ao encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o ergueu, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Os discípulos de João estavam com ciúmes, porque muitos estavam seguindo Jesus Cristo. O apóstolo João falou para eles: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. É necessário que ele, Jesus Cristo, cresça e eu diminua. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O alimento nos é dado pelo Senhor e pelo alimento devemos dar graças a Deus sempre. Aleluia, aleluia. Graças a Deus por tudo, Estou encerrando aqui esse pequeno relato das festas juninas, os costumes, as tradições e principalmente o que Deus fala a esse respeito, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.